Olá, gostaria de compartilhar com vocês um texto que está na Palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 4, que diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não dá mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Aqui nós temos um texto, uma história que começa de uma maneira bem triste, né? Com a perda, com a partida de um homem deixando uma esposa. Imagine para essa mulher, né? Como estava dolorido. Ela estava vivendo uma situação de luto, de sofrimento. Mas ela tinha seus filhos. Só que as coisas pioram porque os credores começam a bater na sua porta e dizer: seu marido tinha uma dívida e você precisa saldar, você precisa pagar. E ela diz: mas eu não tenho recursos, eu não tenho como fazer isso, então nós vamos levar seus filhos como servos para que a dívida seja paga. Naquela época era bem comum, se alguém tinha uma dívida, ele teria que trabalhar de graça, né, como escravo para pagar aquela dívida, ou seus filhos, né? Então, como eles tinham filhos, seriam os filhos que trabalhariam, como ela tinha, né, 2 filhos. Imagine como essa mulher ficou desolada, né? Realmente, há situações que nós vivemos que a gente fala, não tem para onde correr, você olha para um lado, olha para o outro, o que eu vou fazer? Ela poderia ter se entregue a uma depressão, se trancado no quarto, desistido de tudo, entregue os filhos, entregue, né, seus filhos a quem estava pedindo, exigindo, mas não. Daqui nós tiramos a primeira lição: buscar resposta em Deus. Ela vai até Eliseu, que naquela época o profeta era o representante de Deus nesta terra. Ele trazia revelação da parte de Deus. Hoje nós temos a palavra completa, né? Temos informações que eles não tinham. E ela vai até ele. E é isso que nós temos que fazer também. Quando você estiver vivendo uma situação, porque isso acontece, às vezes nós vamos parar em situações que nunca imaginamos que um dia passaríamos por aquilo. Mas antes de se desesperar, antes de se entregar, de entregar seus filhos a quem está exigindo, você vai buscar resposta em Deus. E ela vai até Eliseu, conta tudo o que estava acontecendo, e Eliseu fala: tá bom, eu vou te ajudar, vamos ver o que você tem. E ela fala assim: mas eu não tenho nada. Quando a gente está numa situação caótica, a gente não consegue ver nada. Mas Deus, ele nunca tira tudo, ele nunca permite que a gente perca tudo, né? Ele sempre deixa algo importante em nossas vidas que às vezes nós nem conseguimos enxergar. Saiba que o pouco que você tem com Deus é muito. Entregue a Ele o seu nada e Ele fará tudo. Então, Deus usa o que temos. Ela disse: eu só tenho um pouco de azeite. Ele fala: então é isso. Você vai até os seus vizinhos e você vai pedir muitas vasilhas, não poucas, muitas vasilhas, muitos vasos para que se encha de azeite. E aqui eu vejo que essa mulher, além dos filhos, além do azeite, ela tinha algo a mais. Ela tinha relacionamentos construídos ao longo de sua vida, porque ela consegue recorrer aos seus vizinhos e eles
auxiliaram, né? Porque ela conseguiu muitos vasos. E se fosse você? Se você vivesse numa situação, de repente, que você precisasse da ajuda dos vizinhos, você teria com quem contar? Muitas vezes nós nos achamos autossuficientes, que não precisamos de ninguém porque estamos numa situação boa, mas o mundo dá voltas e você pode se encontrar numa situação que você nem imagina. Então trate bem aos seus vizinhos, represente Cristo na sua rua, no seu bairro, seja simpático, cumprimente. Se alguém precisar da sua ajuda, podendo, ajude. Deus se alegra disso. E quando você precisar, Ele vai usar pessoas também na sua vida. Ele usa pessoas para nos abençoar. E aí ela vai lá e consegue, né, aqueles vasos. E aí ela continua obedecendo a Deus no seu lar. Ela fecha a porta, como o profeta havia dito. Ela entra com seus filhos e Deus opera o maior milagre no interior da sua casa, dentro, ali, junto à sua família. Isso também nos ensina algo importante. Muitas vezes nós vestimos uma máscara e vamos na igreja. Você pode estar vivendo o maior dos problemas, você pode estar cheia de preocupação, mas quando você chega na igreja, você abre aquele sorriso, você cumprimenta as pessoas, você canta, você escuta, você se despede. E você é uma pessoa maravilhosa, só que dentro da sua casa você despeja todo o seu mau humor, toda a sua amargura, você grita com seus filhos, você trata mal aqueles mais próximos a você, seu esposo. E sabe que quando nós fazemos isso, nós não estamos criando um ambiente propício para que Deus faça um milagre, para que Ele opere no interior de nossa casa. Se você não é exemplo para os seus filhos, se você vive sua vida de qualquer maneira, descarregando toda a sua ira, você está dificultando para que Deus faça um milagre na vida deles, né? Você não será usada para isso. Aquela mulher não. Ela envolveu seus filhos num clima de obediência a Deus. E eles viram o milagre de Deus, como eles devem ter glorificado a Deus, né? Porque o azeite foi se multiplicando de tal forma que tem um momento que ela fala, traga mais um vaso, e o filho dela diz, não tem mais vasos. E aí o azeite para, né? Deus deu muito mais do que ela precisava. Ela foi até Eliseu para pedir socorro, porque ela precisava pagar uma dívida para não perder seus filhos. Mas Deus deu muito mais a ela. Tanto que ela chega e conta para Eliseu, olha, os vasos estão cheios, e agora? E ele diz assim para ela, agora você vai vender o azeite e você vai pagar a sua dívida. E tu e os teus filhos vão viver do resto. Mais uma lição. Acerte as suas pendências. Sim, o cristão se enrola, né? Sim, o servo de Deus às vezes vive situações difíceis e pode sim ter alguma pendência, mas clame a Deus, busque a resposta de Deus e quando Ele te abençoar, acerte suas dívidas, acerte suas pendências para que você possa servi-lo sem se envergonhar, que você não fique preso ao passado, mas que você possa viver de fato, usufruir as bênçãos de Deus na sua vida. Então acerte as suas pendências. Eu creio que deste texto nós poderíamos tirar muitas outras lições. É um texto muito rico. Porém, para o tempo que nós temos, eu acho que essas lições são suficientes. Se nós a praticarmos, eu tenho certeza que nossa vida será transformada. Então, a primeira lição, nós temos que buscar resposta em Deus. A segunda, o pouco que você tem nas mãos de Deus é muito. Ofereça a Deus o que você tem para Ele começar a operar o milagre. A terceira lição é construa relacionamentos saudáveis. Você nunca sabe quando você vai precisar bater na porta do seu vizinho para pedir vasilhas. Então, trate as pessoas de maneira digna. Ajude quando você puder. A quarta lição. Dentro do interior da sua casa, seja obediente a Deus para que Ele possa operar um milagre na sua família.
Viva a palavra lá quando somente a sua família está vendo. E por último, ao receber a bênção de Deus, quando Ele possibilitar, pague primeiro as suas dívidas, acerte as suas pendências e depois viva as bênçãos de Deus. Que Deus nos capacite, irmãs, a viver a sua palavra todos os dias de nossas vidas.